FSA em ação. Muito bem. Gente, é um prazer estar aqui novamente. Este é o 7º episódio do Fundação Santo André em Ação. O 2º papo com coordenador. No caso, eu, Henrique, coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo. E a Fundação Santo André tem a honra, o privilégio e a alegria de receber o jornalista, amigo, memorialista e pesquisador do ABC, Ademir Médici. E a razão de estarmos aqui para esse papo, aonde vamos tratar do sítio Tangará, e que nos leva da família Murray até o Centro Universitário Fundação Santo André, é que nós, no nosso campus, nos orgulhamos do privilégio de ter 2 joias do ABC. A primeira, sem dúvida, o bem patrimonial tombado, que é a Casa Amarela, e a segunda, que são as edificações do nosso campus, que mereceram, na década de 60, o prêmio de menção honrosa na Bienal de Arquitetura, obras do arquiteto Jorge Bonfim. Então, para esse papo muito amigável, muito cordial, temos a presença do nosso amigo Ademir. Ademir, conte para nós. A família Murray tem, na sua opinião, alguma relevância aqui no ABC? Tem sim. Como várias outras... Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite, Henrique. Eu o conheço há tão pouco tempo, né? Foi nesse ano, foi um privilégio estar com você, com os seus alunos, numa defesa de dissertação. E agora eu recebo esse convite. Gostaria que estivesse aqui conosco o professor José de Souza Martins. Infelizmente, não é uma sumidade. Eu acho que o ABC tem que se orgulhar do professor Martins. Concordo. Poxa vida, né? Então, pisar esse solo sagrado do sítio Tangará, eu sempre me emociono. Da outra vez eu desci na Vergueiro e vim caminhando, né? Dessa vez eu peguei o ônibus em frente ao jornal e o ônibus entra nesse espaço. Nós estamos entrando no sítio Tangará. Nunca estudei aqui, participei de algumas atividades, gostaria muito de ter estudado aqui. Quando eu comecei... Bom, nós não temos jornalismo aqui, mas na época que eu comecei não havia faculdade de jornalismo, então tive que fazer Casper Libero, porque meu sindicato pegava muito no pé, né? Então tinha que ter o diploma de jornalista, o registro profissional, então eu fiz lá. Mas eu gostaria que, imagina, no sítio Tangará, nesse espaço, uma faculdade de comunicação seria o máximo. Bom, não foi possível. Mas a gente foi aprendendo com as pessoas, com os antigos, um bocadinho da história de Santo André, um bocadinho da história do ABC. E tivemos a possibilidade de divulgar pelo jornal. Então, quando sai uma notícia no jornal, é sempre uma coisa legal, porque as outras pessoas falam, puxa, eu tenho uma informação a mais, então sai do ambiente acadêmico para a população de uma forma geral, e aquelas informações são divulgadas. E foi uma coisa que o Charles Burro, ele foi cruzando para a minha vida profissional. Jura? Porque eu fiz alguns trabalhos, né? Por exemplo, 1º de maio, fizemos a história do Clube 1º de Maio. Está lá quem? Com dois quadros que ficaram lá, que a família não levou, porque lá era a Chácara Mimosa, né? E aqueles 2 quadros, uma velhinha e um velhinho. Está lá e eu falei pro pessoal do clube, cuida disso, que isso é legal. Então a gente fica sabendo que Charles Murray era de lá. Depois, eu fiz mais para frente, o livro do Banco Noroeste do Estado de São Paulo. Né? Eu tive a oportunidade de percorrer o Estado de São Paulo inteiro, o Paraná, onde havia uma agência bancária e tal, e tive acesso à documentação da família Simonsen, de Wallace Simonsen, que era cunhado do Charles Mão da Dona Lúcia. E aparece lá. Então, acho que nesse livro a gente coloca algumas informações que a gente encontrou. E depois, no trabalho no Diário do Grande ABC, nós fizemos uma série de reportagens
iniciada em 1976 sobre os bairros do ABC. E eu cheguei aqui, no Príncipe de Gales, Vila Palmares, e também quem vai encontrar? Charles Murray. Também um quarto momento foi quando a Prefeitura de Santo André, na primeira gestão do saudoso Celso Daniel, ele me convidou para fazer um levantamento, a princípio para ser o assessor de imprensa dele. E eu fui o primeiro assessor de imprensa do Celso, mas com a condição de que eu pudesse, dentro da Prefeitura, com aquela documentação toda que a Prefeitura tem, não no museu, não na secretaria, mas no cadastro fiscal, ter acesso à documentação. E então foi feito, dentro da coordenadoria de planejamento, a divisão da cidade em unidades de planejamento, e havia espaço para a memória. Então eu voltei a percorrer toda a cidade. E chego aqui, mais uma vez, no sítio Tangará. Então, esse foi o cruzamento dele, do Charles, e do próprio Wallace Simonsen, com a história contemporânea nossa. São duas famílias. Simonsen, Murray. As duas famílias muito arraigadas na história do ABC, tá? Não só porque o sítio Tangará, aonde nós estamos, era o campo de golfe, tá? E a residência de veraneio era a Vila Mimosa, tá? Porque era mais confortável, porque, se não me engano, eram 7 filhos, tá? E aí o sítio Tangará era um campo de golfe e a Casa Amarela era apenas a sede do campo de golfe. E isso para juntar famílias que eram muito grandes. A família Murray não era tão grande, mas a família Simonsen tinha relações com a família Cochrane e com a família Suplicy, todos eles de origem da Grã-Bretanha, alguns da Escócia, outros da Inglaterra, e, se eu não me engano, o Cochrane era da Inglaterra, não era do país de Gales, tá? E aqui eu acho que eram as grandes celebrações, encontros da família. Eu imagino como era este campus e a importância que tinha para a família este sítio. Para nós é um orgulho isso. Tá? E ainda aparece rastros da família, bens que ainda temos aqui, que isso nos marca. E tem a marca que deixa na cidade, que é o bairro Príncipe de Gales, que é algo que a família pegou uma parte do sítio, loteou. O que você acha de como a paisagem ao redor do sítio é tão simbólica? Pois é. Uma informação que eu acho relevante é que devemos à família, né, a preservação desse espaço verde. Porque eles adquiriram essa área para fazer justamente esse espaço que você colocou, da residência de verão, um campo de golfe, tudo isso. Mas já estava feito um loteamento chamado Bairro Tangará. Bairro Tangará. O Bairro Tangará foi construído na propriedade. Eu estou consultando um livro, Migração, Urbanismo e Cidadania. A história de Santo André contada por seus personagens. É uma síntese daquele levantamento que eu falei da Coordenadoria de Planejamento de Viva Cidade. E então, na área 9, que é a área que está o sítio Tangará, aparece a história de que, na verdade, eu deveria ter feito uma marcação, eu não fiz, informações orais, né, de várias fontes, citam a existência na área antes da urbanização, portanto, no início do século XX, do sítio do Coronel Diogo. Sítio do Coronel Diogo. Foi dele que Charles Murray adquiriu a área do sítio Tangará. Cleto Parisotto, que veio menino para a Vila Príncipe de Gales em 1900
1935, descreve o sítio Tangará. O sítio tinha 18 alqueires e 9 campos de golfe, onde chegavam a descer aviões. Aviões pequenininhos, mas desciam aviões aqui. Quando é maior o processo de ocupação do bairro, os moradores criam a sociedade de amigos. Mas antes disso, tem o bairro Tangará, no antigo sítio Tangará. O traçado de 437 lotes é feito e a prefeitura aprova o loteamento. Nós temos essa planta, viu? Interessante. Lá no cadastro fiscal da prefeitura. A prefeitura aprova o loteamento, que ocupa uma área superior a 365. Tem toda a parte técnica, mas o bairro não sai. A área declarada de utilidade pública, Sim. em 62, desapropriada em 64, para a instalação da Fundação Santo André. É nesse momento que a gente entra o campus. E é isso que nos deixa orgulhoso. Mas, como eu dizia, a gente sente a vibração da família Murray, porque a implantação da Casa Amarela dentro do campus ela é acima da cota de todos os outros edifícios. Ela ainda é a joia, a coroa de todos os edifícios. E uma das coisas que a gente aqui ainda sente são muito peculiares. A porta que hoje se abre para a sede da reitoria é a mesma porta criada pela família Murray na década de 1920. E na porta nós temos uma janela e o gradil tem as iniciais CM, Charles Murray, tá? E o apuro que a gente imagina da família com o filho Percy, que era aquele que nós imaginamos tinha alguma dificuldade de mobilidade, eu não posso cravar e seria muito indigno da minha parte, mas ele se locomovia em uma maca sobre rodas. E a família criou um espaço no primeiro andar, especificamente para que ele desfrutasse da vista dos jogos. Então, tem uma entrada que sobrou de carros e daí há uma rampa que leva diretamente ao quarto com 2 varandas onde ele podia olhar o jogo, assistir a família nesses 9 buracos do campo. É quase um campo semi-oficial. E eu imagino o cuidado dessa mãe com esse filho, a ponto de que no primeiro andar está a cozinha da Casa Amarela. Ou seja, o almoço, o café era só para o Percy, tá? Então esse cuidado, e nós nos orgulhamos quando a gente olha e diz, olha, a primeira casa que pensava em acessibilidade em Santa a gente pode... Que legal, que legal. Hoje a acessibilidade é uma demanda de inclusão social. Em 1924, 1926, era o cuidado esmerado dessa mãe em ter um andar específico para o filho. Mesmo que isso demandasse levar a lenha para o fogão a lenha no primeiro andar, mesmo que nisso era algo... E esse Percy era um dos filhos que tinha o tino comercial, né? Porque eu acho que é ele que acabou administrando o Banco Noroeste, né? Na verdade, sempre teve à frente... o Banco Noroeste não foi criado pela família Simons, Era em Lins. Não, era um grupo lá de Lins, era a Casa Bancária M. Munhoz, uma coisa assim que criou. Aí o Wallace Simons, como principal acionista, adquire o banco, e ele tem sociedade com a família, né? O Roberto Simonsen, o grande intelectual da cerâmica São Caetano, tinha ações, o Charles também.
mas realmente à frente ficou a família Simonsen, até o banco ser vendido ao Santander agora 20 anos atrás, mais ou menos, né? Que mais ou menos. Mais ou menos. Mas o Charles foi um acionista. O Charles trabalhava com café, comissário de café. Daí as relações com a família Suplicy, que também eram corretores de café. Eu acho que até hoje o escritório Suplicy ainda é vivo. E essa relação se fundamentou a partir de como eles eram acionistas da São Paulo Railway e como eles tinham participação no Porto de Santos. E é inegável a construtora, a relação de Simonsen com as obras em Santos. Ou seja, a família Simonsen, da Dona Lucy, também é alguém da área da construção civil. Não só pelo trabalho em Santos, mas pelo fato de termos aqui no ABC a cerâmica São Caetano, que era símbolo máximo de qualidade aqui em telhas, em lajotas, seguindo a tradição beneditina. Isso. É o empreendedorismo da família, né? Para você ter uma ideia. E eles sempre foram assim. Eles nunca foram os iniciadores. É interessante isso. Nunca. Não, acho que a palavra nunca não está bem empregada. A construtora em Santos, do Roberto Simons, ele que criou e tal. Mas aqui no ABC, por exemplo, a cerâmica São Caetano era cerâmica privilegiada, foi adquirida pela francesa. Isso. E o Roberto Simons sentiu que ali havia matéria-prima de qualidade. Mão de obra que conhecia, né? E ele se aliou ao Armando de Arruda Pereira, que vem a ser depois prefeito nomeado. O Armando de Arruda Pereira queria ser prefeito do ABC, na época São Bernardo. Ele acabou sendo prefeito de São Paulo. Ele perdeu as eleições aqui, mas ganhou. Não ganhou, ele foi nomeado ainda. Acho que foi o último prefeito nomeado em São Paulo, já na década de 50. Mas olha, a cerâmica foi adquirida, e eles deram o nome da cidade, foi legal. Uma série de loteamentos importantes até hoje no ABC, que engloba o bairro Jardim em Santo André, o bairro Campestre, o bairro Santa Maria e Nova Petrópolis em São Bernardo, foram criados pela família Pujol. Sim. E a família Pujol acaba perdendo, na crise de 29, acaba perdendo em asta pública, que era o termo usado do leilão da época, para quem? Para a família Simonsen. Então eles dão sequência, né? Eles dão sequência ao empreendimento e tudo isso. O próprio casarão que hoje é tombado em São Bernardo, em Nova Petrópolis, não foi o Simonsen que construiu, foi o Pujol. Aí o Simonsen passa a ser residência deles. O que, para nós, na Fundação Santo André, é muito marcante no curso de Arquitetura e Urbanismo, estudar, né? O fato de que há essas ligações sempre dentro da construção civil, dentro da Casa Amarela, que é memória e patrimônio, para nós assim, cuidarmos disto e, ao mesmo tempo, como isto relaciona a questão que para nós no curso é tão importante, que é o planejamento urbano. E isso para nós é marcante. É marcante isso que você nos conta, de que há essa preocupação da família Simonsen em manter, preservar e, ao mesmo tempo, a expansão urbana de São Bernardo, São Caetano e essa conjunção Santo André com São Caetano, que se encontram ali na altura do córrego Tinga, os dois lados da vertente. Isso. Tá? Para nós é assim, volto a dizer, um privilégio ter a herança, tá, do sítio Tangará. Isso, e a própria, né, a própria Chácara Mimosa também. Agora, a pergunta que a gente sempre se faz assim, por que o ABC? Por que Santo André? Porque tantas famílias, né, vieram para cá. E há uma explicação
que os historiadores, né, os sociólogos, os antropólogos poderiam comprovar. A salubridade da região. Né? O santista, era fácil subir a serra, né, para desfrutar, no tempo de calor, no verão, subir a serra e vir para Ribeirão Pires, para Santo André, para São Bernardo. É interessante, quando a estrada de ferro foi aberta, ela produziu a interrupção da estrada do Vergueiro, a estrada de rodagem. Sim. Aí há o trem, agora o trem, a propaganda do trem. E aquela estrada do Vergueiro, que interliga a Praça da Sé ao Porto de Santos, ela cai num desuso. De tal maneira que ela precisou ser reconstruída. E quando ela foi reconstruída, imediatamente santistas abrem, nas proximidades da Volkswagen do Brasil, em São Bernardo, um loteamento chamado Vila São José, que hoje é um loteamento pobre. Ele se transformou em favela, uma favela urbanizada, mas que na época, com aqueles carros da época, no início do século XX, era possível, fácil, não era preciso ter o trem, vinha de automóvel pela estrada recuperada para criar chácaras lá, né? É uma história muito bonita. Também encontramos toda a documentação da Vila São José. Da mesma forma que a família Bastos é de Santos. Eles criam a chácara Bastos, onde está o Paço de Santo André. Família Suplicy. Dá até para a gente pontuar. Onde é a Vila Bastos, propriedade Chácara Bastos. Onde é a escola Américo-Brasiliense, família Suplicy. Charles, atravessando a rua, Charles Murray, ao lado da chácara do Flacker, Dr. Flacker. Né? Eu fiz até uma lista dessas famílias que tinham chácaras na região. Então, todas essas chácaras eram transversais à linha do trem, subindo em direção ao que é hoje a Avenida Portugal. Tá? Isso. E essa era a imagem de Santo André, porque Santo André, naquele momento, era apenas uma parada da estação São Bernardo. Tá? Mas Santo André ganhou relevância a partir da década de 40, a ponto de que aí se independiza de São Bernardo, e na década de 50 temos todo o período de indústria. As indústrias se instalam por conta das montadoras que chegam, dos subsídios para elas se instalarem, e junto vem toda uma série de gente à procura de empregos como operários e transformam ao redor do sítio Tangará o que eram ares bucólicos, se torna de repente vilas de gente que está aqui à procura de emprego e que encontra uma economia em ascensão, que era a nossa economia primordial e que nos deu muita riqueza. Tá? A Fundação Santo André entende que os primeiros cursos nossos eram justamente voltados para a administração, para tentar entender qual era a posição deste santo andrense, deste São Bernardo, dentro de uma indústria que era multinacional, mas poderia abrigar brasileiros em cargos de administração. Isso mesmo. Uma coisa interessante também, há uma crítica, muitas vezes gratuita, da falta de planejamento do governo, da falta de planejamento municipal no assentamento, na criação de tantos loteamentos e a cidade e tal, né? Na verdade, a iniciativa privada, no início, tinha uma preocupação. E, mais uma vez, a gente se reporta à família Simons, que adquire a família Pujol, que eles criam uma área junto à estrada de ferro, uma área industrial, Sim. Loteamento industrial. Mas para trabalhar na indústria é preciso ter um espaço para o trabalhador. Então, criam-se 2 loteamentos, 2 espécies. O bairro Jardim para
os funcionários mais elevados, né? Tem até eles usam o termo burguesia. É interessante. É loteamento burguês, né? Isso está na documentação. Hoje a gente coloca a burguesia de uma forma pejorativa, na época não. E a Vila Operária, né? que é o bairro campestre, na sequência. E respeitando a história. Havia entre nós, até 1925, quando vem a falecer, Vicente Rodrigues, o São Vicente Curandeiro, que ele ficava, né? Então, quando o Pujol criou, como é que eu vou vender lote nesse fim de mundo? Ele criou um ramal ferroviário que interligava a Estação São Caetano ao bairro do Vicente Rodrigues, Curandeiro. Vicente Curandeiro, que dá o nome de bairro da Saúde. Hoje, o bairro Saúde não existe mais oficialmente, mas nasceu como bairro Saúde, porque o curandeiro Vicente curava as pessoas, saúde, né? Daqui seguia em direção à Estação Santo André e pela Pereira Barreto seguia em direção a São Bernardo, naquele loteamento Nova Petrópolis, né? Então o pessoal de São Bernardo fala, o pessoal critica São Bernardo, vocês nunca tiveram um trem, na verdade tem um trenzinho, né? Um trenzinho. Bitola estreita. Com isso a gente tinha dois caminhos seculares. O caminho do Pilar, interligando São Bernardo a Mogi das Cruzes, Pilar porque seguia em direção à Capela do Pilar Velho em Ribeirão Pires, e a Rua Catequese. Nós estamos aqui na Rua Catequese. Já a Avenida Industrial, Avenida Dom Pedro, primeiro, a Avenida Dom Pedro, primeira sequência da Avenida Goiás. São vias retas, né? Como a Pereira Barreto. A Pereira Barreto é uma via moderna, final do século XIX, que vem cortar o caminho do Pilar. E a Avenida Dom Pedro, a Avenida Goiás, era uma sequência que vem quebrar a questão da rua. A Rua Catequese é toda assim? E a divisa, a rua, Boa Vista, o bairro Boa Vista. O termo Boa Vista, fica no alto aqui, sim, logo adiante da Vila Palmares, em direção a São Caetano, é um nome histórico. O Zé de Souza Martins coloca muito bem isso, né? Coloca muito bem isso. E ele fala assim, eu vou brigar com o mundo, tinha que botar o nome da Avenida Boa Vista. Falei, professor, já mudaram, professor. A parte é interessante. A divisa de Santo André com São Caetano fica no meio da rua. De um lado é rua... Continua Boa Vista. Falei, professor, até aí ninguém mexeu com você. Mas do lado de cá, acho que é Gago Coutinho, é outro nome. Na mesma rua, né? Coisas da política, né? Mas, então, olha como eles influíram. Eles pensaram os loteadores. Claro, eu tenho um vale do tamanho do ATI, que tem espaço para fábrica, tem água, tem tudo isso, né? Então, esse espaço, nós, no curso de arquitetura, interpretamos que é uma continuidade espacial de edificações industriais que nasce em Santo André, aonde é hoje a Avenida Industrial, há uma continuidade paralela à linha do trem que se desenvolve por Santo André, São Caetano uma parte, pega o que seria a Presidente Wilson e vai terminar ali na Moca. Esta é a razão de existirem essas indústrias que tanto nos favoreceram. Isso. E transversalmente surgem ali as vilas operárias, sejam burguesas, sejam vilas operárias, mas é ali onde as pessoas vão se assentar e trabalhar. Então esse é um dos belos estudos que nos conectam o ABC a São Paulo e nos conectam pelo trabalho, que é isso que sempre nos orgulhamos. O ABC inteiro é um local de trabalho, tá? Pode ser que estejamos em um processo de mudança de um trabalho industrial para um trabalho em serviços, mas de qualquer forma, somos trabalho. Mesmo antes da industrialização. Mesmo é. As indústrias artesanais, né? Quando surge... as nossas casas eram de pau a pique, não é isso? Tá, o tijolo, a alvenaria. Isso é. Né? Quando a alvenaria é popularizada,
o solo do ABC é usado, olha, infinitas olarias. Sim. Né? Aqui onde nós estamos, próximo aqui, né? Então, O trabalho do oleiro. e aí eu acho que esse é o caso que a gente comentou já antes, há tempos atrás. A Fazenda Beneditina de São Caetano nasceu como uma unidade industrial a partir do século XVII, tá? Com fornos de cerâmica e depois de louça. E foi até 1870, se eu não me engano, produzindo tijolos, lajotas e telhas. Nesse momento, São Caetano e o nosso querido José de Souza Martins deixa claro de que o São Caetano, com a Fazenda Beneditina, impactou a conformação de São Paulo, porque a ladeira Porto Geral conduzia do Tamanduateí até o Mosteiro de São Bento. Então era o porto criado para receber a produção industrial e a produção de hortas daqui, ou seja, somos conhecidos. Quantas empresas podem dizer que sediaram, quantos municípios podem dizer que por 200 anos tiveram uma indústria próspera, capaz de mudar a cara dos vizinhos. Então somos trabalho. Sim. E o próprio professor Martins, num dos artigos, coloca qual indústria que tem a idade da indústria, né? Qual? Nenhuma indústria no Brasil tão jovem sobreviveu até a desapropriação para a criação dos núcleos coloniais. E os núcleos coloniais, quando São Paulo, capital, cresce, era preciso ter onde eu vou ter a minha fruta, a minha verdura, né, meu legume, a minha lenha, o meu carvão. Foram criados 4 núcleos coloniais, juntos, 2 deles aqui na região, e um terceiro que surge em seguida em Ribeirão Pires, um outro no bairro da Glória, em São Paulo, e outro em Santana. Quer dizer, o corredor que a gente fala, o rodoanel de hoje em dia já tem os seus antecedentes. Né? Então, e uma coisa interessante que John French fala, um brasilianista, historiador, que está sempre conosco, ele fala assim, que a gente do ABC, né, o trabalhador do ABC e os imigrantes do ABC não concordaram muito com esse destino dado de ser simplesmente agricultores ou fazedores de carvão. Eles vão criar indústria própria. E aí entra o empreendedorismo com a indústria de imóveis, com a indústria têxtil. O São Bernardo, grande ABC, né, era considerado, Teodoro Sampaio chama de a região da chita. Sim. Aquele tecido. Sabe, então, houve uma resistência. Vamos criar a nossa indústria. Por que nós não podemos... Se nós temos madeira aqui, por que nós não podemos fazer móveis? Se o Alferes Bonilha já tinha uma indústria de seda no século XIX, por que nós não podemos ter as nossas tecelagens? Há exatamente 100 anos, 1904, agosto de 1904, foi feita uma exposição de algodão numa das secretarias municipais, no Largo São Francisco. Era uma exposição da indústria algodoeira. Um dos expositores, a Ipiranguinha, de Santo André. Silva, Seabra e companhia ocupou o 2º andar do edifício para expor as suas mercadorias. Se aquela população simplesmente concordasse em ser uma área agrícola, nós não teríamos essa indústria, né, essa coisa toda. Olha, dentro do curso de arquitetura, a gente dá bastante ênfase à iniciação científica. E a ideia de recuperar estas ligações com o passado que nos levam a algo para olharmos o futuro. Porque essa acho que é uma característica do nosso curso de arquitetura. Que legal. A gente tem que... História e memória presentes.
mas ao mesmo tempo servindo de base para que a gente consiga interpretar, explicar a realidade e projetar um futuro melhor. Ou seja, não é a memória pela memória, mas a compreensão da memória como algo transformador para o futuro. Ou seja, podemos usar hoje, a partir do primeiro semestre, inteligência artificial com nossos alunos, mas ao mesmo tempo olhamos como foi transformador o sítio Tangará, a família Murray, a família Simonsen, para olharmos para a cidade hoje e dizer, então, como é que nós podemos ajudar a melhorar essa cidade? Então, quando a gente tem oportunidade e sentamos com alguém que tem tantos dados como você tem, é importante para o nosso aluno absorver isso. Nós estamos aqui sempre imaginando de que talvez o sítio Tangará seja um vórtice, porque ao redor dele aconteceram tantas coisas. Está no coração urbano do ABC. Né? E ele representa essas transformações. As comunidades que temos ao redor, as indústrias, a conexão do trem e olhando. Daqui a pouco vamos ter, talvez, cruzando por aqui a linha rosa do metrô, que também cruzam pelo sítio Tangará. Então, essas coisas são motivadoras para os nossos alunos. Sim. Tá? E é ótimo quando você me traz esses dados de várias outras indústrias que já estavam aqui nascendo, né? Importante. E a família Simonsen e sua relação com o Suplicy? Você me contou uma história uns tempos atrás do Eduardo Suplicy. Ah, tá. Legal. O Celso, ele e a Miriam estavam casados, eles foram recebidos na casa da Dona Filomena, em São Paulo, e com o Eduardo presente. E num determinado momento ela falou, tem um álbum de Santo André. Olha, uma pauta para os seus alunos, viu? O que eu não fiz, vocês vão fazer. E aí o Celso falou, Ademir, você tem que ir lá, tem umas fotos maravilhosas, né, com a Dona Filomena, porque eles tinham um chácara aqui, eles moravam aqui, como moravam os Fittipaldi, viu? Do Emerson Fittipaldi, moravam aqui também. E tem um álbum tão lindo, a gente podia reproduzir aquilo, aquelas fotografias e tal. Eu falei, legal, tal, e eu nunca fui. Né? Mas está lá, não duvido que a Dona Filomena falecida, e tenha se desfeito daquilo, né? Então, a família tinha casa aqui, tinha chácara aqui, chácara Suplicy, e fotografava. Era difícil fotografar na época, mas eles tinham condições pela poder aquisitivo, fizeram e guardaram. Como o Wallace Simmons, que foi prefeito em São Bernardo, Sim. Ele tinha um álbum que ficou com o filho dele. O Luiz, ele me emprestou o álbum. Esse sim, eu tive acesso. Então, era quando ele foi prefeito durante 2 anos, e nesses 2 anos ele fotografou a cidade, o Simmons. E então aquelas fotografias lá de São Bernardo e tal. E a família Suplicy está lá aguardando que alguém chegue lá e explique. Olha, vocês tinham um álbum, o Eduardo vai contar isso, né? A gente podia fazer uma parceria. Você e o Ademir, vamos marcar? Eu ligar deixa passar as eleições. Eduardo, o Celso tem essa história, tem esse álbum, empresta para nós, né? Porque nós, na Fundação Santo André, devemos uma gentileza enorme ao Celso Daniel. Por quê? Porque a criação da Faculdade de Engenharia, ele é quem nos colocou. Que legal. E o curso de arquitetura faz parte dessa tradição. Como inicialmente como um centro de tecnologia, evoluiu por influência dele em uma faculdade de engenharias e hoje temos um plantel de cursos de engenharia que devemos a ele. Que era engenheiro. Exatamente. Então,
Eu acho que podemos fazer juntos essa visita. Eu trouxe até uma sugestão de pauta. Esse livro é uma síntese daquele levantamento que nós fizemos na primeira gestão do Celso. Nós percorremos todos os bairros da cidade, urbanos, área de mananciais, até Paranapiacaba. E coletamos mais ou menos 4.000 laudas datilografadas ainda. Né? 4.000 laudas datilografadas. Aí o Celso, no final do governo, falou: Ademir, e o livro? Eu falei: é só editar. Como editar 4.000 laudas? Tivemos que fazer rapidamente um livro de 100 páginas. E nessas 100 páginas a gente coloca a divisão proposta pelo planejamento municipal da cidade na área de história e memória. E dividimos em regiões, são 25, 30 regiões. Eu estava fazendo uma cola para vir para cá, relendo aquilo que eu escrevi naquela época, pegando justamente, temos a chácara, o sítio Tangará. Então, a unidade de planejamento 1 engloba o bairro Campestre, né? Lá havia, antes da urbanização, um parque ou um recreio na divisa de Santo André com São Caetano, um local de lazer, assim, né? E aí eu fui pegando de cada eu cheguei em todas elas, todas as unidades, alguma coisa ligada ao rural e às chácaras. E vamos encontrar, na chácara, na número 2, Vila Metalúrgica, uma enorme vacaria, antes da urbanização. Fazenda Boa Vista, que o Martins falou: não troquem o nome, é um nome histórico. Na Vila Palmares, você falou século XVII, está aqui, século XVII, José de Souza Martins. A unidade 4, Arraial Santo Antônio. O nome era Arraial Santo Antônio. Na verdade, era o atual Jardim Santo Antônio. Trocaram o nome Arraial para Jardim. Havia o Curral Grande, entre Camilópolis e o Parque das Nações. A expressão Curral Grande no Arraial Santo Antônio. Mas é interessante que tudo isso, com as plantas dos loteamentos urbanos, que estão lá no cadastro fiscal da prefeitura, em cima disso foi desenhado urbano. Em cima do rural foi desenhado urbano. Como é que Chácara Celso Daniel? Como é que chama? Parque Celso Daniel. Era uma criação de batatinhas. Batatinhas. O presidente do estado, Bernardino de Campos, no início do século, veio visitar a Chácara Beliche, onde se produzia batata de uma maneira moderna, o que havia de mais moderno, e patati e patata. Os jornais dão páginas e páginas sobre a visita batata, que pertencia, eu não vou lembrar o nome dele, ele tem nome de uma rua central da cidade, que depois ele foi assassinado, depois eu dou o nome, que depois passou a ser a Chácara São Luís. E quando a GE se instala, a indústria, Chácara da GE, aí aquele movimento revolucionário dos milico, Parque Duque de Caxias, que hoje é Celso Daniel. Olha, era uma produção de batatinha, é um tal Parque Celso Daniel. A Fazenda Oratório, dá um livro. Na Fazenda Oratório, de Mauá até a Zona Leste, vem a Fazenda da Juta. Dentro da Fazenda Oratório, a criação de Juta, com a família dos loteadores do Jardim Ana Maria, Sônia Maria, Silvia Maria, que eram 3 irmãs, filhas, sabe? O sítio Casagrande, século XIX, é onde a Vila Guiomar, que há um projeto de fazer uma estância climática. Na Vila Guiomar, o clima, era lá então o sítio Casagrande. Hoje Casagrande é Diadema, né? Mas nada a ver, né? O sítio Tangará, sítio do Coronel Diogo, vendido a Charles Murray. Cria-se o bairro Tangará, que não prospera, felizmente, e está esse espaço. Parque das Nações,
imigrantes europeus e santistas, por causa do clima. E assim por diante. Eu vou deixar isso para vocês, né? Eu acho que e aquela documentação está no nosso museu. O museu está fechado para obras. A gente sempre brigando com o prefeito, né? Abre, prefeito, não, né? Fecha, tal, mas está lá. A documentação está preservada. Quando reabrir, sabe, aquele material que a gente datilografou e tudo, está lá. Né? A gente estava com muito medo, porque o Celso perdeu as eleições seguintes. Ele apoiava o Granado, que era o coordenador de planejamento, ganhou... E o Cicote, que saiu na convenção, mas ganhou o Brandão. Outra figura fantástica, o Nilton da Costa Brandão. Né? E agora, esse material é material público. Eu não posso levar para minha casa. Né? E como é que nós vamos fazer? Se deixar aí, qual é o risco? Sei lá, política, né? Aí entregamos ao museu. E aí passaram quantos prefeitos nesses 30 anos? E está lá o material. Né? Então a importância de um espaço de memória. A memória é o que nos mantém unidos. Memória é o cimento social que cria identidade. Tá? Eu tenho o privilégio, a sorte de ter você aqui. Eu tenho a honra de representar o curso de arquitetura e essa conversa é enriquecedora. E olha, Henrique, eu sempre tive a preocupação de deixar muito claro que eu sou um repórter, né? Que a gente nós temos os historiadores formados, essa gente, eu acredito muito nesse pessoal. Então, se a gente pode reunir subsídios históricos e deixar... Né, Quem mantém a memória viva não é o repórter, é o oráculo. É quem nos indica os caminhos que temos que seguir. O jornal sempre abriu espaço, sabe? Eu devo muito isso ao jornal. O jornal sempre fez questão, porque há um público, né? Também não é gratuito assim, né? Há um público que lê memória. Então a gente... Você tem aqui amigos e tem o espaço a hora que quiser. Da mesma forma. Convidou, a gente pega o ônibus, a gente vê. Obrigado, viu, Henrique? Imagina, obrigado você. Só posso agradecer. Eu que agradeço. Realmente, de coração. É sempre muito bom conversar contigo e já está feito o convite. Vamos juntos conversar com o Eduardo Suplicy. Vamos. Legal. Tá certo. Tá? Eu vou falar com o pessoal da política do jornal, da editoria política, e como é que a gente faz uma reunião com o Eduardo Suplicy, né? Ter o contato lá com o gabinete e vamos junto lá. Marca o ônibus, sai daqui e te garanto que vamos em comitiva. Tem um ônibus que vai na Arena Corinthians. Outro dia eu fui no cemitério lá no enterro do amigo querido Valdenísio Petroli, que faleceu, né? E foi lá no necrotério de Vila Camilópolis. Na volta, eu fui pegar um ônibus, só vir para o centro da cidade. Aí passa um ônibus, Itaquera, até o estádio do Corinthians. Falei, nossa! FSA em ação.